Olá meu amigo, olá minha amiga. Teremos eleições esse ano e é necessário pensar muito ao votar. Pois depois de 31 de dezembro de 2018, se nada mudar, o Código Penal continuará em vigor. A mesma lei de execução penal que diz que o sujeito só pode cumprir 1/6 da pena em regime fechado e depois pode voltar às ruas, tudo isso, se nada mudar, vai continuar. E quando a gente fala em lei, e evidentemente lei não cai do céu, a lei é produto de uma cultura, a lei é produto de ideias, e ideias têm consequências, e ideias equivocadas têm consequências trágicas. E a nossa lei penal é uma sequência de equívocos trágicos, decorrentes de ideias erradas e contaminadas de ideologias. Nós, membros da segurança pública, que atuamos na área há bastante tempo, nos causa espanto algumas declarações feitas por antropólogos, sociólogos e outros acadêmicos, que se apresentam como especialistas em matéria de criminalidade e segurança pública e que fazem frequentemente referência a um suposto encarceramento excessivo, um suposto excesso de prisões por pequenos delitos, prisões preventivas supostamente desnecessárias. Tudo isso com base em pesquisas que, por alguma misteriosa razão, nunca são mostradas. E a experiência da esmagadora maioria desses acadêmicos, em termos de atuação profissional na polícia, na justiça ou no sistema penitenciário, é nenhuma. Há pouco tempo nós tivemos uma socióloga que declarou que o nosso sistema penitenciário seria um funil, no qual entrariam presos em excesso e poucos teriam oportunidade de sair, se não após um longo tempo de cumprimento da pena. E um desses pseudo-especialistas declarou em uma entrevista que a raiz do problema das prisões no Brasil é o encarceramento em massa. Somos um dos países que mais prendem e a taxa só cresce, segundo o pseudo-especialista. Na verdade, somos um dos países com maior índice de homicídios de inocentes e a taxa só cresce. Segundo dados fornecidos pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, foram registrados no estado, no ano de 2017, mais de 500 mil furtos, mais de 170 mil furtos e roubos de veículos e mais de 300 mil roubos. Lembrando que quando fala em roubo, significa que a ação criminosa for efetuada com armas ou grave ameaça à pessoa, com a apuração de menos de 2% dos casos. E isso dá quase 98% de impunidade. Lembrando que eu estou falando de casos registrados. Não estou contabilizando os casos em que as pessoas não fizeram boletim de ocorrência. Dos crimes apurados, a taxa é muito baixa. Esse é o funil em que pessoas são presas em excesso? Isso quer dizer que antropólogos, sociólogos, pseudos especialistas acham que o índice de 2% de punição é excessiva. Gostariam que a punição caísse mais ainda? Só me falta esses pseudo-especialistas, de repente, querer descriminalizar os roubos. Isso como forma de justiça social. Isso se chama impunidade em massa. O Brasil não prende muito. Na verdade, prende muito menos do que deveria. Existem na legislação penal brasileira 1.050 crimes previstos, somando todas as leis penais. Desses 1.050 crimes, em quantos a lei obriga o juiz a impor uma pena de prisão em regime fechado? Sabe quantos? Apenas 28. Ou seja, 2,67% do total. Não estou negando o problema da superpopulação carcerária. Esse problema é inegável. Só que esse problema decorre da falta de vagas. E essa falta de vagas decorre da omissão do poder público, da omissão na construção de novos estabelecimentos prisionais e não do excesso de prisões. Outra coisa que eu gostaria de destacar, que a meu ver é um mito, onde dizem que 40% dos presos estão aguardando julgamentos. Esse índice é o mesmo que países europeus, tais como Itália, Suíça,
e Holanda. Só que por lá, os presos provisórios são os que estão aguardando julgamento efetivamente. E aqui no Brasil não é esse o critério. No Brasil, tecnicamente, se considera preso provisório aquele cuja condenação ainda não transitou em julgado. Então, na verdade, desses 40% dos presos que aguardam julgamentos, muitos já foram condenados e recorreram, porque a nossa lei processual permite isso. O sujeito recorre da decisão que o condenou, e aí vem uma nova decisão em segunda instância, que confirma a decisão em primeira instância. E aí o sujeito recorre da decisão que negou o recurso, e aí vai recorrendo até não acabar mais. Aí todo mundo entra na conta dos presos provisórios. E ainda dizem que os presos no Brasil são libertados após uma permanência por longo tempo no cárcere. Isso é um erro. Vejamos o exemplo: Suzane von Richthofen, condenada a 39 anos de cadeia em 2002, está no semiaberto desde 2015. E os irmãos Daniel e Christian Cravinhos, que ajudaram Suzane a assassinar os pais com golpes de barra de ferro, eles já estavam no regime aberto desde 2013. Foram condenados também a penas próximas a 40 anos. O crime foi cometido em 2002 e em 2013 eles já estavam no regime semiaberto. E o Christian Cravinhos foi para o regime aberto no dia 23 de agosto de 2017. Agora, Christian voltou à prisão por agressão e tentativa de suborno. E o Daniel Cravinhos, seu irmão, foi solto no dia 16 de janeiro de 2018 para cumprir sua pena em regime aberto. Essa é a mesma lei que já devolveu às ruas os dois assassinos de João Hélio, menino de 6 anos, preso pelo cinto de segurança ao carro e arrastados pelas ruas do Rio de Janeiro. Uma tragédia ocorrida em 2007. E os assassinos de João Hélio foram condenados a 40 anos de prisão em 2007. E estão nas ruas desde 2015. Essas ideias tolerantes com os criminosos são fruto de uma visão distorcida e altamente contaminada por um viés ideológico, que enxerga no criminoso uma vítima da sociedade opressora. E, na verdade, nós é quem somos as verdadeiras vítimas. Crime é escolha, e a opção pelo crime é uma questão moral, e a imensa maioria da população brasileira escolheu trabalhar honestamente. Por isso é importante o combate à impunidade, a essas ideias lenientes e tolerantes. Precisamos fazer frente a essas ideias distorcidas que tanto prejuízo vem causando há décadas. E, lamentavelmente, essas ideias continuam sendo disseminadas, não apenas entre políticos, mas também na mídia, nos tribunais e centros acadêmicos, os quais formarão os futuros juízes, advogados e, eventualmente, futuros legisladores. Dessa forma, essas ideias transformaram o Brasil num campeão mundial de impunidade, seja em crimes de homicídio, latrocínio, roubos e furtos e corrupção. São em torno de 60 mil brasileiros assassinados por ano. O Brasil está em guerra. E está passando da hora de nossos legisladores pararem de ter compaixão dos criminosos e passarem a ter compaixão das vítimas.